Porventura, não nos ardia o coração? Olha que pergunta incrível no versículo 32 de Lucas 24. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura não ardia o coração quando nós estávamos tendo uma aula expositiva, cristológica, no caminho de Emaús? Continuo com esta afirmação. Teologia continua a arder o meu coração depois de 50 anos. Hoje eu estudei vários pontos em teologia e vou dizer a você, continua ardendo o coração. A pergunta é, por quê? Por que é necessário estudar teologia? Eu vou estar de acordo com Jürgen Moltmann. Moltmann é um dos maiores teólogos de todos os tempos. No momento que eu estou gravando, ele ainda está entre nós, com quase 100 anos. Eu o conheço pessoalmente e fico feliz de poder citar esta frase dele. Eu comecei a estudar teologia 60 anos atrás. Eu não cheguei ainda nos 60 de estudar teologia. Mas olha o que ele diz, teologia foi para mim e ainda é uma disciplina maravilhosa, fascinante e perturbadora. Uma aventura de ideias. Uma progressão para dentro de novas esferas, e um começo sem fim. Aqui está a chave de tudo. Um começo sem fim. Você que está começando a estudar conosco, eu quero dizer para você que você começou algo sem fim. Teologia é um projeto eterno. Eu vou citar 3 motivos que Emil Brunner, um teólogo suíço, colocou. Primeiro, a fonte da teologia sistemática foi a luta contra a falsa doutrina. Quando as versões conflitantes do Evangelho começaram a aparecer, tornou-se necessário distinguir entre a crença correta, certa, e o falso ensino. Então, a teologia ela vai buscar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é real, o que não é real, no meio de todos os conflitos. Isso requereu reflexão teológica, análise e teorização construtiva. Ela precisava construir, no meio da realidade da vida, alguma coisa sólida, né? Então, isso era fundamental para a teologia. Segundo, o outro impulso para a dogmática, e é interessante que eu estou falando em sistemática, mas o Brunner também fala em dogmática, foi a necessidade de instruir os novos convertidos em preparativos para o batismo. Quer dizer, treinar os novos para saber as verdades da fé. Eles devem receber o ensino, né? E suas perguntas e dúvidas devem ser respondidas. Então, a teologia ela é necessária para o crescimento conceitual da fé. E terceiro, um fundamento final é reflexão do pensamento gerador. Que a teologia, por ser reflexão, ela envolve a exegese bíblica e nós queremos descobrir cada vez mais o que a Bíblia diz. A interpretação de uma passagem leva a perguntas sobre sua relação com as outras passagens das Escrituras em sua totalidade. Então, a teologia sistemática está sempre aberta para a mudança e ela tem que mudar à luz
da revelação da palavra. Um princípio da teologia reformada sistemática é a superioridade da palavra de Deus, inclusive sobre si mesma como teologia. Então ela busca o que? Interpretar mais profunda, mais central possível a fé. Então, os ensinamentos da Bíblia conduz à sistemática, que sumariza de forma coerente a palavra de Deus para a humanidade. Isso é fundamental, hoje, sempre e fundamentalmente. Por que é essencial? O trabalho da reflexão teológica, ele é necessário para descobrir na totalidade das escrituras do Novo Testamento, o conteúdo do Evangelho, que deve ser o centro da pregação, que deve ser o guia prático da vida cristã hoje. Então, a teologia é você pegar a palavra e ela se tornar uma reflexão que vai levar à prática. Então, ela é essencial, o pensar teológico, para descobrir a unidade e a integridade das verdades da fé cristã. Para buscar o quê? Clareza de testemunho. Para descobrir qual o significado do Evangelho aplicado hoje, na linguagem de hoje, na linguagem do momento, as perguntas atuais, qual o sentido de Deus na existência humana agora, no século que vivemos. Então, a grande pergunta é qual é o coração, a essência, o núcleo das boas novas, como aparece em uma variedade de livros do Novo Testamento, né? Então, muitas vezes a palavra não tem conteúdo idêntico às narrativas. A teologia vê que não é idêntica e começa a dialogar com aquele texto, né? Então, finalmente, eu queria dizer para você o seguinte: imagine o que seria da igreja sem a teologia, né? Lembrando de uma boa teologia, não só teologia, mas boa teologia, que eu li aqui O Caminho de Emaús. Eles tiveram uma primeira aula de teologia que Jesus disse é necessário, ele deu essa aula para eles. E foi bom para eles e para nós. Em Atos, eles tinham que descobrir o que fazer com as viúvas judaicas e gentílicas que estavam em briga ali. Por quê? Porque eles privilegiavam uma, então tinham que pensar, e a igreja começa a se preocupar com a pastoral, e ele diz, vamos nos dedicar à palavra e à oração. Vamos nos preocupar com a teologia, porque orar é teu lugar, estudar a palavra é teu lugar, né? Em Atos, quando eles estavam com uma briga com o problema da circuncisão com os gentios têm que ser passar pelos rituais judaicos ou não, e eles fazem um concílio. O que é um concílio? Um concílio teológico. Nesse concílio teológico se define as bases teológicas da igreja. Quer dizer, sem isso daí, nós teríamos um problema sério. Tem que descobrir o lugar daquele que não era judeu, o lugar da mulher na igreja, na teologia. Gente, quantas coisas incríveis aconteceram ali, né? Nós vimos a teologia acontecendo em Atos. E aí que eu coloco sempre a afirmação minha. Teologia viatórum. Teologia é no caminho que a gente começa a fazer perguntas novas. A teologia é sabedoria, porque ela é docta fidei, sabedoria da fé. Ela é docta caritas, ela é sabedoria do amor. E ela é docta ex spes. Por quê? Porque ela é sabedoria da esperança. Teologia é sabedoria. Vamos buscar cada vez mais a essência do coração de Deus para a nossa geração. Assim vamos caminhando rumo à teologia como uma necessidade fundamental da vida da igreja. Até a próxima aula.